Olá pessoal, tudo bem? Bem, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e continuar abordando esse tema que nós temos massificado aí dia após dia, nos colocado à disposição do Espírito Santo para sermos canal para que ele possa fruir a vontade de Deus por intermédio de nós. E a palavra do dia que ele tem colocado no meu coração é para que nós possamos alertar as pessoas acerca da volta de Jesus. É verdade. Pelos indícios, os sinais que nós temos vistos nos dias atuais, nas características das atitudes dos homens, no que está acontecendo pelo mundo, esses rumores de guerra, né? Essa falta de amor, essa crueldade que tem se desenvolvido pelo mundo, né? Todas essas questões climáticas que nós temos visto, essas situações, tudo isso aí comprova que nós estamos vivendo realmente os últimos dias. O planeta está saturado, a natureza está saturada, com tanta avareza, com tanta ostentação, com tanta atitudes, né, de destruição que o ser humano não só tem desenvolvido de um para com o outro, mas também com a questão sustentável do nosso país. Bem, e nós falamos aí em 4 vídeos passados, numa sequência de 4 vídeos passados, sobre os males e as corrupções dos últimos dias, como relata lá 2 Timóteo capítulo 3, né, a carta que Paulo enviou para Timóteo, seu escudeiro fiel. E hoje nós vamos falar para as pessoas, vamos começar a falar, não vai dar para mim falar tudo, né? Eu tenho que falar por parte, sobre o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, porque quando nós falamos desse tema aqui, foi uma das coisas que o Senhor Jesus também disse, que iria ser sinais que comprovariam, né, que a sua volta seria um dos sinais que comprovaria a consumação dos séculos, a volta dele. E qual é o tema que nós vamos começar a falar? Os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Bem, nós temos visto aí, pessoal, nós damos uma passeada aí nas redes sociais, né, e nós vemos aí uma guerra, né, de igreja contra igreja, nós vemos aí uma guerra de irmãos contra irmãos, líderes espirituais de uma igreja contra outros líderes, e existe aquela conversa que a minha igreja é mais doutrina, a minha igreja aqui que fala mais da doutrina do evangelho certo, a minha não é, essa igreja aí não é considerada como uma igreja cristã, uma igreja evangélica, e fica aí esse pega para capar que não leva a lugar nenhum, ao contrário, faz acontecer os escândalos. Então, se você pode, pega a sua Bíblia aí e abre ela no 2º livro de Pedro, capítulo 2. E vamos ler aqui um pouco do que está escrito aí. Dá um pausa aí no vídeo, né? Já que a gravação, né, ao vivo, tem como você dar o pause e depois, quando você abrir a Bíblia, você retornar. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, né? Assim também haverá entre vós falsos mestres. Assim como no meio do povo lá de Israel, nós temos passagens lá no livro
lá no Antigo Testamento, que fala de falsos profetas que se levantaram. É que eu não estou lembrado aqui, mas fala lá de falsos profetas que se levantaram no meio do povo, aonde a palavra de mentira estava nos lábios deles. Lá fala. E fala também aqui no Novo Testamento que vai se levantar não falsos profetas, mas agora são falsos mestres. Tá? Falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado, quer dizer, será desenvolvido uma má fama, né? Infamado é má fama, o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, palavras falsas, né? Palavras falsas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as exposto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridade superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízos infamantes na presença do Senhor. Bem, deixa eu ficar por aqui, depois nós completamos aí. Então, pessoal, aqui a palavra de Deus faz uma severa advertência aos falsos mestres. Bem, então nós vemos ali que qual é os perfis dos falsos mestres? Eles vão se introduzir dissimuladamente, tá certo? Eu vou falar disso aqui, tá? O meu vídeo está chegando ao final, mas eu vou falar o que significa esse dissimuladamente, essa heresia destruidora, tá bom? Porque as pessoas, elas têm que pegar a palavra de Deus, tá certo? E elas comprovarem. Ao invés de ela ficar dando ouvido ao que um fala, ao que o outro fala, ao invés de elas ficarem indo na opinião dos outros, até porque o Espírito Santo, ele é que nos conduz dentro da vontade de Deus. Sabe por que as pessoas ficam dando ouvido a um e a outro? Sabe por quê? Porque falta nela, sabe o quê? Ela, examinar as Escrituras. Falta nelas comunhão com o Espírito Santo. Falta nelas conhecimento da palavra de Deus à luz do Evangelho. Porque muitas pessoas, elas querem ir na igreja, passar algumas horas, 1h30, 2 horas dentro da igreja. Ali elas pegam a Bíblia, né? Muitos nem a Bíblia
andam com ela, anda com o celular, agora leva o celular para a igreja, entendeu? Leva a sua máquina, o seu eletrônico, elas vão lá na igreja, passam alguns momentos ali, e muito mal, porque é o tempo todo abrindo a boca, soluçando, levanta, vai no banheiro, muito mal acompanha o culto, está lá no culto, mas está com o pensamento no jogo que vai acontecer, em outras coisas, em um compromisso. Então por isso que elas vivem comendo espiritualmente falando na mão dos outros. E o que os falsos mestres querem é esse tipo de pessoa, que vai comer na mão dele. Fica mais fácil de ele dissimuladamente introduzir as suas heresias. As suas heresias. Por quê? Porque as pessoas não procuram ter um relacionamento íntimo, estreito com Deus. Lembra quando Deus disse para Nicodemos, me dá esse dicionário aí, Mateus. Lembra quando Deus disse para Nicodemos, que era para Nicodemos ele nascer da água e do Espírito? É para que ficasse ali ele, livre de comer na mão das pessoas, desses falsos mestres. E olha que a Bíblia diz aqui que muitos seguirão as suas práticas. Capítulo 2 de 2 Pedro diz: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos. E por causa deles será infamado, quer dizer, o caminho da verdade, a má fama, né? O evangelho do Senhor Jesus, a igreja de Jesus hoje em dia, está mal falada por causa desses falsos mestres que ficam com essas heresias, com essas ideias por aí, tá certo? Pessoal, eu vou dar continuidade nesse vídeo, na sequência eu vou dar continuidade porque chegou meu tempo aí estimado, tá bom? Nos acompanha no próximo vídeo, nos acompanhe, porque eu vou dizer para você, o caldo vai entornar, mas as pessoas vão ser alertadas, vão ser despertadas, tá certo? Nos acompanhe no próximo vídeo. Deus abençoe.